Obrigado. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Alegria estar aqui nessa manhã, trazendo essa palavra aqui, abençoada de reflexão do nosso Deus para as nossas vidas e para a nossa igreja. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro, tenho 22 anos, completados agora no mês de agosto. Sou novo, sou jovem. E estou aqui em BH tem 1 ano e meio, cursando seminário. Com a graça de Deus aí, formando daqui a 2 anos e meio. Então, é uma bênção, é um privilégio estar caminhando com os irmãos aqui nessa igreja. E hoje, sendo desafiado aí para trazer essa palavra. Amém? Te convido a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versos 11 e 12. Abra sua Bíblia comigo, já deixa ela aberta aí. Efésios 1, versos 11 e 12. Esse mês é um mês que a gente vai abordar aqui na nossa igreja sobre o tema Doutrinas da Graça. Um mês aí que a gente comemora no dia 31 de outubro, mais um ano da Reforma Protestante, onde de fato as doutrinas básicas da igreja protestante, elas foram instaladas e a gente tem aspectos como graça irresistível, eleição incondicional, perseverança dos santos. E hoje, para a gente iniciar aqui o nosso período, dessa nova série, Doutrinas da Graça, a gente vai abordar sobre o aspecto da soberania. Então a gente vai falar sobre a soberania de Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus totalmente soberano, sobre tudo e sobre todos, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Desde a fundação do mundo, Deus é soberano, e até o final Ele continuará sendo. Ele é hoje e eternamente. Amém? Você crê nessa verdade? E o nosso Deus, Ele é soberano sobre a criação dEle, porque em todos os aspectos do mundo, da criação, seja a natureza, sejam os animais, seja a mim e a você, que nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Nós refletimos a glória dEle e, de fato, Ele é soberano nesses aspectos, porque Ele é manifestado em todos esses detalhes. E louvado seja Deus por isso, porque Ele não é um Deus qualquer. Ele não é mais um Deus com D minúsculo, mas o nosso Deus, Ele é poderoso, sobrenatural, e soberano sobre tudo e sobre todos. E é interessante que o aspecto da soberania de Deus, ele é manifesto não somente na criação, em aspectos como a gente vê no nosso dia a dia, mas também na nossa vida pessoal. E dilemas e situações e desafios que os próprios cristãos, eu e você, nós passamos na nossa vida como um todo. Todo crente sabe que um dia ele vai nascer, vai ter o período de nascimento, e em algum momento ele vai morrer. Nós não somos eternos como Deus é. Um dia nós morreremos. E a questão da morte, ela é presente, está presente na nossa vida e precisa ser encarado como uma realidade. No ano passado eu perdi um familiar muito próximo meu, minha tia, e esse ano, na verdade, anteontem, na sexta-feira, eu perdi mais um tio meu. E no meio dessa situação toda, onde ele infartou de uma hora para outra, ele estava totalmente bem, o Espírito Santo pastoreou o meu coração, dizendo que a nossa vida é um sopro. E não há nada que está no nosso controle. Às vezes a gente pode estar bem no nosso dia a dia, com os nossos familiares, na nossa rotina de trabalho, e o Senhor pode nos chamar. E a gente precisa estar em todo o tempo preparados para isso. Mas assim como a morte é uma realidade muito presente na minha vida e na sua vida, a vida também, o nascimento é uma realidade. E essa semana, louvado seja Deus, o João, o filho do pastor Andrei e da Esther, nasceu na quarta-feira. E o pastor pediu para avisar que eles estão muito bem, a Esther está bem também, eles estão em casa, nesse processo aí pós-parto. Então, assim, louvado seja Deus por isso. Porque Ele é o Deus também do nascimento, Ele é o Deus da vida. Assim como a morte, o nosso Deus se faz presente em todas as áreas da nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui, esse contexto da carta aos Efésios. E eu chamo a sua atenção agora, vamos ler o capítulo 1, versos 11 e 12. Acompanhe comigo, irmãos. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Os irmãos hoje vão ter que enfrentar esse desafio aí desse sotaque um pouco carioca, sotaque um pouco diferenciado, mas, se Deus quiser, vai ser um tempo muito abençoador aqui para a gente. Essa carta aqui de Efésios, não é Efésios, é Efésios, traz uma reflexão muito bacana para a gente, porque o apóstolo Paulo está justamente endereçando uma carta a essa igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade situada no contexto ali da Ásia Menor, e era uma cidade que tinha muitos privilégios. Ela tinha muitos privilégios, ela era uma cidade muito abastada, a cidade de Éfeso. Só que, em contrapartida, apesar de ser muito rica, próspera, bem desenvolvida, era uma cidade que, espiritualmente falando, ela não era muito bem desenvolvida e não era muito bacana assim. E esse povo, a maioria não cristãos, eles tinham muitas práticas idólatras, práticas envolvendo outros deuses, como a gente tinha lá o templo de Artemis, que era a deusa Diana, era uma deusa completamente idolatrada naquele lugar, naquele ambiente. E toda a cultura desse povo, todo o comércio, toda a questão financeira girava em torno disso, né? O turismo da região, da cidade. Então a gente tem a realidade de Éfeso, da cidade de Éfeso. E o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, a gente sabe que o apóstolo Paulo foi um cara tremendamente abençoado, ele foi realmente comissionado por Deus para a pregação do Evangelho, e ele, de fato, na sua terceira viagem missionária, ele passa 3 anos nessa cidade. Ele passa 3 anos na cidade de Éfeso, nessa cidade que, espiritualmente falando, não era nada legal, nem algo tão bom assim. Tinham inúmeros desafios que esse povo enfrentava, só que eles não reconheciam Deus soberano, Criador do universo. E o apóstolo Paulo, ele chega nessa realidade. E depois disso, ele sai de lá. A cidade de Éfeso, para vocês terem uma ideia, tinha mais ou menos uns 300 mil habitantes. Então não era uma cidade nem tão pequena, nem uma cidade tão grande assim. Era mais ou menos Cabo Frio aí, uns 300 mil habitantes. Cabo Frio hoje está com 295, por aí. Então é uma cidade bem desenvolvida, né? E essa era a realidade. Só que o apóstolo Paulo, depois que ele fica 3 anos em Éfeso, e ele vai lá, ele vai analisando aquele campo, pregando o evangelho a esse povo, e esse povo começa a ser transformado pelo poder de Deus. O poder de Deus entra sobre esse lugar e sobre o ambiente, mas é interessante a gente perceber que a transformação, ela não veio através do apóstolo Paulo. A transformação a esse povo veio através do Evangelho de Jesus Cristo, Paulo sendo usado como instrumento vivo naquele lugar. Então, é interessante a gente perceber que eu e você, nós não temos capacidade nenhuma por nós mesmos para a pregação do Evangelho, para a conversão de ninguém e para nenhuma transformação de qualquer realidade que seja. Mas é somente Jesus Cristo. É somente esse Evangelho de Deus que o Senhor pode capacitar a mim e a você, as nossas vidas, para que a gente, em conformidade com a palavra dele, pregue o Evangelho e impacte ambientes, impacte essa sociedade que o Senhor nos inseriu hoje. Você tem poder para impactar o ambiente onde você está, não pela sua capacidade, mas pelo poder de Deus que habita dentro de você. E essa é uma realidade que precisa estar muito clara na minha vida e na sua vida. Paulo ele chega nessa realidade, nesse contexto dessa cidade. Obviamente, ele enfrentou inúmeros desafios. Só que ele diz, eu não vou me calar, porque eu fui designado. Eu recebi uma missão, que é de pregar esse evangelho nesse ambiente. E a cidade começou a ser transformada. O comércio começou a ser transformado. As pessoas que tinham práticas idólatras com livros e tal, endereçados a deuses, começaram a queimar esses livros. Esse templo ele começou a perder o seu valor. E Paulo ele passa período de 3 anos nesse local. Depois ele vai para outras localidades, né? Ele vai para Cesareia, ele é preso em outras regiões. Só que quando Paulo ele estava na sua prisão em Roma, ele escreve essa carta ao povo de Éfeso. Essa carta endereçando a esse povo que ele tinha ido lá, que ele tinha pregado esse evangelho, que ele tinha declarado essas verdades e que o contexto estava sendo alterado e mudado pelo poder de Deus.
Paulo ele dirige uma carta de ações de graças, louvando a Deus por todo aquele contexto por toda aquela mudança que estava acontecendo nessa cidade. E esse contexto dessa carta é literalmente essa. É uma carta muito rica teologicamente, é uma carta endereçada à igreja do Senhor, à igreja de Cristo, no qual Paulo encoraja esses irmãos em Éfeso a eles verdadeiramente louvarem a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito no meio deles. Ei, irmãos, louvem ao Senhor, agradeçam a Ele, porque Ele é fiel e Ele tirou vocês dessa escravidão, dessa situação pecaminosa, devastadora e totalmente triste, perdida. Deus removeu vocês, tirou vocês dessa perdição e trouxe vocês para o seu reino de graça, de misericórdia, de perdão e de recomeço. O recomeço do Senhor foi entregue, designado a essa igreja, a esse povo. E Paulo está falando: ei, irmãos, não fiquem tristes, não fiquem temerosos, não fiquem retroagidos por conta disso, não, mas vocês devem se alegrar. O crente deve se alegrar em qualquer circunstância. Por quê? Porque ele tem o maior presente de todos, que é a herança em Jesus Cristo. Eu e você, nós recebemos essa herança vinda de Deus. Isso deve impactar o nosso coração, transformar a nossa mente, trazer encorajamento para a minha vida e para a sua vida. É esse Deus misericordioso, o Deus soberano, totalmente soberano, que nos garante uma herança, que nos garante essa herança. E aí, conforme os anos vão se passando, o contexto também, a Bíblia vai relatando, né? Herança é uma palavra citada aqui. Logo no começo, na parte A do verso 11, Paulo, ele deixa claro também, e Atos vai dizer isso para a gente, lá em Atos 19, 13, o seguinte: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor, Jesus, sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Essa é na versão Revista Atualizada. Na versão NVT, diz para a gente: alguns judeus viajavam pelas cidades, expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Todos os judeus, todo aquele povo, sabia que Paulo estava ali em nome do Senhor Jesus. Paulo não era ali um crente qualquer. Ele não era um crente que estava ali por estar. Um crente que talvez professa uma fé, mas não externa. A regeneração começa na minha vida e na sua vida, no coração, no interior, na transformação da nossa mente, como diz Romanos. Só que isso, querendo ou não, é externado. E aquele povo sabia que Paulo ele estava ali por esse propósito, porque ele tinha algo diferente. Ele não era mais um. E aqui no verso 11, logo no começo, ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos o quê? Herança. Feitos herança. Herança. Os crentes, os cristãos, o povo de Deus, é um povo feito herança. Nós somos herança. E nesse contexto da sociedade que a gente tem enfrentado hoje em dia, onde o ego, a desvalorização do eu, essa preocupação com o interior tem sido cada vez mais aumentada, as pessoas, infelizmente, têm se perdido justamente nesse ponto. De perceberem que elas não são perfeitas. Não, aqui não é evangelho de prosperidade, mas é entender que elas foram feitas herança. Elas foram feitas à imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor tem um destino final para o seu povo. O Senhor não nos deixa perdidos em momento algum. E Ele nos afirmou isso. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Não é um dia sim, outro não. Não é uma vez na semana, não é uma vez no ano como uma viagem de férias, mas é todos os dias. Eu estou com vocês, porque vocês são os meus filhos. Só que muitos têm desacreditado dessa verdade, talvez nem tomado ciência disso, sem saber, porque acham que a vida deles não tem valor, a vida deles não tem mais propósito, não tem mais sentido. Pessoas iletradas ou não, alfabetizadas ou não,
pessoas esperançosas ou não, e aqui não tem a ver com questão de qualidade de vida, questão de nível de vida, expectativa de vida, não. Pessoas em diversas áreas e nichos da sociedade têm sido desafiadas e atingidas por essas doutrinas, por essas falas, por essa forma de pensar. Mas o Senhor nos mostra aqui claramente que o povo dele é um povo escolhido, é um povo eleito, e nós somos herança dele. Então não há o que a gente se preocupar. O que vai acontecer comigo daqui a 10 anos? O que vai acontecer comigo, Pedro, daqui a 20 anos? Pastor Wanderson, o que vai acontecer comigo daqui a 30 anos? Será que eu vou ter a casa que eu quero? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter aquele emprego tão sonhado? A palavra de Deus nos diz que a gente não precisa andar ansioso de maneira alguma. Porque tudo, se até os lírios do campo, o Senhor, Ele cuida. Quanto mais a mim e a você, que somos feitos à imagem e semelhança dEle. Somos feitos à imagem e semelhança dEle. Então essa questão da herança, ela precisa estar cravada na nossa vida. Precisa realmente estar cravada. Romanos 4:21 diz, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4:21 está falando de Abraão. Abraão, pai da fé, que recebeu do Senhor uma mensagem maravilhosa de que ele seria pai de muitas nações. E mesmo Abraão, de idade avançada, 100 anos, Sara também, idade avançada, em determinado momento até duvidou desse feito e dessa possível promessa de Deus para a vida dela, mas Abraão, em todo tempo, ele creu e ele sabia que a vida dele estava no controle de Deus. E ele sabia que apesar da idade avançada deles, apesar de todo o cenário, apesar de todo o contexto sendo não favorável a eles terem o famoso filho da promessa, eles tiveram o filho da promessa. Porque quem que, de fato, ordenou essa verdade para eles? O Deus da promessa. Foi o Deus da promessa que trouxe essa convicção ao coração de Abraão e Sara. E eles convictos, creram, acreditaram, confiaram que o Senhor iria acompanhá-los até o fim. Bênçãos espirituais estão completamente entregues a mim e a você. Nós fomos desde a fundação do mundo eleitos. Somos eleitos. Louvado seja Deus por isso. Nós somos predestinados. E nós temos a redenção que somente Jesus Cristo entrega na cruz, na sua cruz. Em meio à dor, em meio ao sangue, ao meio espinho, em meio à inúmera multidão o julgando, autoridades romanas, Ele nos redimiu juntamente com Ele. A única coisa, guarda isso aqui na sua vida, para o seu coração, a única coisa que está fora das bênçãos de Deus é a condenação. A condenação, ela de fato, ela está endereçada e destinada àqueles que estão fora da bênção de Deus. Por quê? É o julgamento eterno. É o inferno. E o inferno é a realidade. A gente não pode entrar num nível onde a gente anule essa questão de inferno, de justiça de Deus. Nosso Deus é um Deus santo, é um Deus bom, é um Deus bondoso, mas Ele é um Deus justo. E Ele é um Deus que a sua palavra ela é realizada, ela é cumprida. E ela será cumprida até o fim. Aqueles que não estão em Cristo, eles serão condenados. Agora, o contrário da condenação é a bênção eterna que Deus derrama sobre nós. É a salvação, é o perdão, é a nova vida, é a reconciliação. É a eleição que eu e você nós não temos poder nenhum sobre isso. Qual esforço, pensa comigo, que você fez ao longo da sua vida para o Senhor te amar? Para o Senhor te separar, para o Senhor te eleger, para o Senhor te comissionar? Não, você não teve esforço nenhum. Agora é a graça dEle sobre nós. É a presença dEle, é a manifestação dEle, é a soberania do Pai. Desse Deus Todo-Poderoso que é destinado a mim e a você. Isso precisa alegrar o nosso coração, chacoalhar a nossa alma verdadeiramente. Porque há coisas comuns como o sol, como a chuva, como o céu, como uma praia. Quem não gosta de uma praia aqui? Uma bênção, né? Verão, 30 graus, Belo Horizonte não está tão longe disso agora, nessa época do ano, 33 graus. Deus tenha misericórdia de nós.
Mas é uma realidade, é bom a gente descansar, é bom a gente usufruir dessas bênçãos que o Senhor derrama sobre tudo e sobre todos. Toda a humanidade tem acesso a isso, todas as pessoas, independente de classe social, independente se são crentes ou não, podem ter acesso ao sol, à lua, às estrelas. Agora, acesso à salvação, a essa herança eterna, somente os filhos de Deus. Somente aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então, a salvação, ela só pode ser encontrada em Jesus. Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra verdade nem vida. Não há nenhuma outra possibilidade a não ser a salvação através de Cristo Jesus. A verdadeira e genuína e completa salvação é somente através dele. Portanto, a glória tem que ser dada somente a ele. O louvor tem que ser dado somente a ele. Totalmente a ele. Nós somos feitos herança de um Deus soberano. Eu e você somos feitos herança de um Deus soberano para o louvor da sua glória. A gente vai ver aqui hoje que toda a glória, tudo é para ele, é por meio dele, para ele. Então eu e você somos herança de um Deus soberano, de um Deus totalmente soberano. A segunda metade do verso 11 diz: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. O nosso Deus, ele faz todas as coisas, é todo o universo, é todo o cosmos muito bem definido, muito bem entrelaçado, muito bem planejado por ele. Ele faz todas as coisas conforme a minha vontade e a sua vontade? Não. Conforme a sua vontade. Conforme a vontade daquele que era, que é e que há de vir. E é interessante que o verbo fazer, o faz, no grego significa efetuar, ou seja, ele efetua. Ele efetua. E esse efetuar todas as coisas aqui, deixa claro para a gente também que esse todas, em determinado contexto, ele não é definido como tudo, tudo, tudo e todos. Mas é definido como alguns judeus, alguns gentios, né, todas as classes, quando diz, alguns judeus, alguns gentios, alguns ricos, alguns pobres, e não restringiu sua redenção a judeus ou gentios, ou seja, eu separei a minha salvação, eu destinei, né, o meu povo para certa classe, para certo povo, para o meu povo escolhido. Só que aqui o Senhor, ele redime alguns de todas as classes. Porque ele não separa todos do universo, todos os povos, mas ele vai separando, conforme a sua vontade, alguns. Então essa ideia de todo também passa essa visão para a gente, de que o todo aqui é do todo, ele separa, elege alguns. E assim como toda a narrativa bíblica, deixa muito claro e evidente para a gente. Muito claro e evidente para a gente. E herança. Depois, todas as coisas conforme a sua vontade. A vontade de Deus, ela não vai mudar. E ela não muda. Desde o início da fundação do mundo, o Senhor, Deus, na verdade, ele já comissionou, ele já designou tudo que haveria de acontecer. Desde o fim dos tempos. Desde o fim dos tempos. Eu não sei você, mas muitas coisas na minha vida eu tenho que testar. Seja uma receita nova, um bolo, por exemplo. Quem gosta de fazer bolo aqui? Você vai fazer uma receita nova. Aquele medo, né? Aquele frio na barriga. Será que vai dar certo? Será que não vai? Se eu tiver que levar para o GD, então o que eu vou arrumar com esse negócio? Se meu bolo solar, se meu bolo queimar. Então a gente fica preocupado. Você vai iniciar uma nova etapa da sua vida. Você tem que testar. Você vai dar um estudo no GD. Você vai preparar aquela palavra ali um pouco antes. Vai se antecipar, vai ver referências bíblicas, o contexto que você vai falar.
É importante, a gente passa por isso na nossa vida, seja no ambiente de trabalho, estudo, família, vida como um todo, igreja, liderança. É normal e é saudável isso. E a nossa vida, ela muitas vezes, ela está condicionada a essa questão do teste, a questão da aprovação ou da reprovação. Mas é interessante que o nosso Deus, ele não está condicionado a nada disso. Ele era, ele é e para sempre será. Ele era desde a fundação do mundo, ele é hoje, para sempre será eternamente. O Senhor, Deus, ele não precisa testar nada. Ele não precisou, deixa eu testar Adão aqui, deixa eu testar Eva aqui no jardim do Éden. Não, ele pegou e fez, como um sopro. Ele ordenou, haja luz. E como diz a Bíblia, lá em Gênesis, e houve luz. Luzeiros, sol, luas, estrelas, firmamento, animais domésticos, marinhos, selváticos, aves. O homem e a mulher, a minha imagem e semelhança. Haja, crie. Está determinado agora, acontecerá. O Senhor não precisa testar nada nas nossas vidas. Isso é muito precioso para mim e para você. Porque isso deixa muito claro para a gente que Ele é infalível. E por mais que hoje você esteja duvidando da capacidade de Deus, talvez que, de repente, passe pela sua mente, será que esse Deus realmente está comigo? Será que essa é realmente a vontade dEle e eu tenho que agir? Será que tudo tem cooperado para isso? Seja uma morte, seja um nascimento, seja um emprego, seja uma frustração em qualquer área que seja. Mas isso revela para nós que Ele é infalível, Ele é perfeito. E as suas promessas não falham. Não falham jamais, jamais falharão para a minha vida e para a sua vida. Somos herança de um Deus soberano. Mas para quê, Pedro? Para que eu sou feito, para que eu sou herança desse Deus que é poderoso, que faz todas as coisas, que criou o universo, que criou a minha vida? Tudo tem um objetivo. Tudo tem um propósito. Qual é o propósito da Igreja Betel? Qual é o lema da Igreja Betel? Uma igreja intencional, missional, diariamente missionária, que prega esse evangelho de casa em casa. Qual é o objetivo da igreja do Senhor, de modo geral? Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu e você, nós temos esse papel, essa função. A toda criatura. Pedro, mas você está falando aí que alguns vão ser salvos, outros não, mas aí é com Deus, não é mais comigo, com você. Aí é o Senhor que vai orientar, é o Senhor que vai agir conforme a vontade dEle. Agora, eu não sou Deus para ter vontade nenhuma, e nem para decidir quem há de ser salvo ou não. O meu papel como crente fiel, temente ao Senhor Jesus, é pregar esse evangelho. Pregar esse evangelho com fidelidade, com devoção, com total entrega, compreendendo essa maravilhosa graça, que assim como Paulo recebeu, que assim como esse povo em Éfeso recebeu, eles precisariam se alegrar no Senhor. Deus, obrigado por essa dádiva. Obrigado por esse presente. Obrigado por essa herança eterna, que não é passageira, que não é limitada, mas é eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. O crente, ele deve viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática. Essa palavra, porque nós precisamos e devemos, é uma comissão, o Senhor nos comissionou, para que nós vivamos para o louvor da sua glória. Para o louvor da glória dEle. A glória é dEle, a glória é dEle. Glória no grego significa doxa, ou seja, esplendor, brilho. Pensa comigo, assim como um sol brilha, e é claro que há uma distância gigante, chega aqui para a gente, mas se a gente fosse ficar próximo do sol, a gente não aguentaria. A lua, ela também tem a sua luz própria, a sua luz. As estrelas brilham. Assim como tudo isso brilha e é criação de Deus, o crente, Pedro, o crente foi chamado para brilhar. Isso aí não fica muito legal, não, né?
O crente ele foi chamado para testemunhar o evangelho desse Deus todo criador, poderoso e maior do que tudo e do que todos. Esse Deus, sim, esse Deus brilha. Que o meu Deus é forte, meu Deus é maior, meu Deus é inigualável. Inigualável. Doxa, esplendor, ou seja, toda a majestade está diante dele. É esse Deus supremo que governa tudo e que governa todos, e é esse Messias que veio para redimir o seu povo, para trabalhar no meu coração, no seu coração, de que há somente um caminho, não há nenhum outro. Não há nenhum outro caminho, somente um. Então, essa majestade, é por isso que a majestade, o louvor, o esplendor são dados a Deus. Porque assim como um luzeiro que brilha, nosso Deus, Ele é esse Deus poderoso. É esse Deus que a gente não consegue imaginar e mensurar. Mas o crente, ele foi chamado para viver em conformidade, a agir como o Senhor. E que desafio para mim e para você. Que desafio. Que desafio porque isso vai completamente de encontro à minha natureza e à sua natureza. Deus fala, perdoa. Ah não, Senhor, pisou no meu calo, não vou perdoar não. Pede perdão. Não, ele errou comigo, por que eu vou ter que pedir perdão primeiro? Não faz sentido não, Deus. Ah, me traiu. Mentiu para mim. E a gente vai nutrindo esses sentimentos no nosso coração. E sabe qual que é a consequência? Só tem impacto sobre as nossas vidas. Muitas vezes o outro não é nem impactado, influenciado e atingido. Mas nós somos. E principalmente o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. Por quê? A gente vai se tornando cada vez mais frio na fé. Distante daquilo que Ele nos chamou para agir, para fazer, daquele propósito que Ele nos designou. Isso deve dar um estalo na nossa mente. Falar, Deus, me dê mais humildade, me dê mais coragem, me dê mais intrepidez, Senhor, me dê mais compromisso com o Senhor, com esse Deus da palavra, com esse Todo-Poderoso, ó Deus, porque eu não posso deixar com que as minhas vontades, o meu eu, o meu ego, o meu coração deturpado, na maioria das vezes, me direcione e guie a minha vida. Que o Senhor me dê coragem, Senhor, para eu perdoar o meu cônjuge. Que o Senhor me dê coragem para eu perdoar o meu filho, para eu perdoar o meu pai, a minha mãe, para eu perdoar o meu liderado, para eu perdoar o meu pastor. Ah, o pastor passou do meu lado e não falou comigo. Acha que tudo tem que girar ao seu redor. O Senhor nos está chamando nesse momento e nessa manhã para um nível mais maduro na caminhada de fé. De uma dependência maior dEle, de uma coragem, de uma maturidade. O crente foi chamado para ser maduro. Por quê? Assim nós vamos viver para a glória de Deus. Aquele que vive em conformidade com a palavra de forma madura, ele vive para a glória de Deus. Isso não significa que a ausência, a dificuldade vai sumir da sua vida, não. Você vai continuar com os mesmos desafios, mas todos os dias você, Senhor, me ajude a sacrificar, a amortecer a minha carne, o meu eu, o meu ego, para que o Senhor seja glorificado e o esplendor, a sua majestade esteja transparecendo através da minha vida. Em qualquer lugar que eu tiver, que eu fale do Teu Evangelho, que eu venha ser um discípulo, um mordomo fiel a Ti, que eu venha impactar gerações, que eu venha impactar realidades, seja um Uber, seja uma farmácia, seja uma sala de aula, seja uma igreja, seja um GD. Senhor, me ajude, Senhor, a fazer a diferença onde eu estou. Me ajude, Senhor, a transformar, não pelo meu poder, mas assim como Paulo, pelo Teu Evangelho, que traz transformação, nova vida e recomeço. Nova vida e recomeço. Não a nós, Senhor, Salmo 115, 1. Não a nós, mas ao Teu nome a glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a mim, mas ao Teu nome, poderoso, supremo, inigualável, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, ao Teu nome somente sejam dados a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Somente ao Senhor, Pai. Somente ao Senhor. E se o Senhor me colocou nesse lugar hoje, que eu seja um bom mordomo, um discípulo fiel da Tua palavra.
do teu evangelho. Me ajude, Senhor. Faça essa oração hoje, me ajude, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Me ajude a permanecer fiel, para que no grande dia o Senhor vire para mim e fale: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no lar celestial, na eternidade junto comigo. Esse versículo precisa nortear a minha vida e a sua vida, para que a gente pare e deixe de viver um dia a dia. Muitas vezes a rotina, a vida ordinária, nos sufoca, e é verdade. Mas a falar: Senhor, me ajude a relembrar de onde o Senhor me tirou e para onde o Senhor quer me levar. Qual é o meu propósito de vida? Numa sociedade onde muitos não têm encontrado propósito de vida, numa sociedade onde a geração tem estado perdida, minha vida não tem sentido, minha vida não tem valor, mas eu tenho, não por mim, mas porque o Senhor habita em mim. Eu tenho não por mim, mas porque eu tenho um Deus todo-poderoso que direciona a minha vida, que me traz paz, que me traz cura, discernimento, amadurecimento, que me traz alegria e gratidão por tudo que o Senhor tem feito em mim e através de mim. E esse Deus maravilhoso que está totalmente envolvido na criação. E Paulo está falando aqui para esse povo em Éfeso, povo efésio: meu povo, tudo isso que o Senhor fez na realidade de vocês, Ele quer continuar fazendo, mas que vocês permaneçam e que vocês tenham sempre gratidão em mente. Essa gratidão presente, que faz com que vocês se aproximem do Senhor, que vocês enxerguem as bênçãos nos mínimos detalhes. A pior coisa que tem é a gente viver uma vida, meus irmãos, que a gente não é grato a Deus. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, talvez 30, 40, talvez uma vida, sem enxergar verdadeiramente o cuidado, a provisão e o pastoreio de Deus sobre as nossas vidas. Mas hoje e amanhã, doutrinas da graça, soberania de Deus, esse Deus poderoso, perfeito, soberano, inigualável, onisciente, onipresente, onipotente, Criador do céu e da terra, aquele que redimiu o seu povo para se tornar um com Ele. Um com Ele. Ele tem um plano para mim e para você. E eu me alegro nisso nessa manhã. Espero que você se alegre com isso, com essa verdade maravilhosa que nos impulsiona, que impulsiona a minha caminhada de fé e a sua caminhada de fé. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor me escolheu desde a fundação do mundo. Obrigado pelo seu Filho na cruz, me redimindo. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em mim. E hoje eu posso viver uma vida com paz, em paz com Deus. Paz com Deus, a paz que excede todo entendimento, porque eu sei que o Senhor tem guardado a minha vida e continuará guardando até o fim, até o fim, até o fim. E que tudo isso esteja presente na minha vida e na sua vida. 1 Pedro 1, de 3 a 4, e eu encerro com esse versículo aqui, sensacional. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 4, abra sua Bíblia, acompanhe com a gente. Primeira Pedro 1, 3 a 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Ou seja, não foi através da ressurreição de qualquer um, foi através da ressurreição de Jesus Cristo. Ele continua, verso 4. Na verdade, eu peguei do 3 e vou falar até o 5. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, ele está falando aqui, vocês são guardados. O povo de Deus, ele é guardado
mediante a qualquer coisa, a qualquer circunstância, não, mediante a fé em Cristo Jesus, que é capaz de fazer e realizar todas as coisas, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No último tempo, o Messias virá. Ele virá para resgatar a sua noiva, para resgatar a sua igreja, e que eu e você, nós encontremos como dispenseiros fiéis, que foram fiéis no pouco e no muito. No pouco e no muito. E que essa maravilhosa graça do Senhor, a soberania dEle, a paz dEle que excede todo e qualquer entendimento, continue guiando a minha vida e a sua vida, a minha semana e a sua semana, o meu ano e o seu ano, a minha jornada aqui na terra e a sua jornada aqui na terra. Que essa palavra venha nos desafiar, venha trabalhar, mexer com o nosso coração, nos fazer refletir sobre muitos aspectos da vida. Áreas talvez que nós temos que abandonar, práticas que nós temos que deixar, e coisas que nós temos que valorizar no reino do Senhor. Valorizar como crentes fiéis a Deus. Crentes que entenderam que receberam uma herança. Crentes que confiam e acreditam nesse Deus soberano, mas que vivem para o louvor e para a glória do Deus Todo-Poderoso.